Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Hoje vamos falar de uma parte da complexa história política do século XIX. Concretamente, vamos falar do setembrismo, designação da corrente política continuadora do vintismo e que, como tal, esteve posicionada na ala esquerda do liberalismo monárquico constitucional. De forma genérica, entre 1820, foi a data do movimento, depois Revolução, que obrigou o rei Dom João VI a regressar do Brasil e que deu origem à Constituição de 1822, e depois o ano 1851, foi a data do pronunciamento da regeneração que, por fim, estabilizou o regime monárquico constitucional e liberal. O país político dividiu-se em duas correntes. A defensora da soberania do rei, que de livre vontade decidia partilhar essa mesma soberania com o seu povo, e os defensores da soberania popular, sendo o povo detentor do poder constituinte que delegava nos seus representantes, os deputados reunidos em cortes. A partir de 1826, estas correntes foram protagonizadas pelos ventistas, defensores da Constituição de 1822, que era de base parlamentar, e os cartistas, defensores da Carta Constitucional outorgada pelo Imperador Dom Pedro, de matriz liberal-conservadora. Durante a Guerra Civil, ambas as correntes lutaram do mesmo lado da barricada contra o absolutismo de Dom Miguel, mas, após 1834, com a definitiva instauração do liberalismo, voltaram a confrontar-se. A Rainha Dona Maria II foi uma intransigente defensora da Carta outorgada pelo seu pai. Carta que atribuía ao rei o poder moderador e a capacidade de pautar o jogo político. Para os então vintistas, a Carta significava a perpetuação no poder de uma classe privilegiada que, suportada pelo poder moderador do rei, tinha enriquecido com a venda dos bens nacionais. Ainda, os vintistas defendiam que a Carta era antidemocrática, por não reconhecer a soberania popular nem a centralidade das cortes. No tempo que mediou entre a Convenção de Evramonte, que foi em maio de 1834, e a Revolução de Setembro de 1836, Lisboa tornou-se o centro efervescente de um confronto político sem fim à vista. Então, os clubes maçónicos e a muito democrática Guarda Nacional protagonizaram a insatisfação dos que se opunham à omnipotência da rainha e ao devorismo aqui entre aspas, dos que circulavam pelos corredores do poder. A 9 de setembro de 1836, passaram há pouco 137 anos, os deputados vintistas eleitos pelo Porto, que desembarcaram em Lisboa, foram recebidos efusivamente por um número significativo de populares. De seguida, o elemento popular, enquadrado pelos clubes maçónicos e a Guarda Nacional, foi ao passo das necessidades e forçou a rainha a repor a Constituição de 1822 e a nomear um governo da confiança dos vintistas. Foi o momento em que o vintismo passou a setembrismo. Nos 6 anos seguintes, os seus elementos moderados, como Passos Manuel e o então Visconde de Sá da Bandeira, defenderam a elaboração de uma nova Constituição, que seria um meio-termo entre a Constituição de 1822 e a Carta de 1826, o fim do acordo comercial assinado em 1810 com o Reino Unido, e procuraram apostar na educação. No entanto, este projeto equilibrado, que foi plasmado na Constituição de 1838, não conseguiu vingar. Apertado entre o cartismo e o radicalismo, isto num contexto de protagonismo político do Exército, dos clubes maçónicos e da Guarda Nacional, o setembrismo moderado acabou por cair em 1842 às mãos de Costa Cabral, um antigo radical convertido ao cartismo. O setembrismo não desapareceu, porém. Foi expressivo durante a década de 1840, altura em que combateu o cabralismo, e em 1851 diluiu-se na regeneração. Contudo, os seus princípios permaneceram latentes. Primeiro no Partido Histórico, depois nos diferentes movimentos do final da década de 1860, de que o reformismo foi o mais visível, e a partir de 1876 no Partido Republicano. Por fim, a República implantada em 1910
consagrou um regime parlamentar unicameral, teoricamente assente na soberania popular e, por isso, tributário do vintismo e do setembrismo. Passemos sem demora à conversa. Henrique, como ponto de partida, faço-te uma pergunta inicial, talvez até já adivinhe a resposta. Se vivesses na altura, serias um cartista, um setembrista radical, cartista moderado? Olha, é difícil, mas tu disseste aí já uma coisa, que quando chegaram os deputados vintistas, ou setembristas, que depois seriam setembristas, eleitos pelo Porto, porquê? Porque no Porto tinham ganho as eleições. As eleições, exatamente. Mas houve outro distrito onde ganharam, que foi o de Viseu. Muito bem. Portanto, eu se calhar por essa via podia ser setembrista. Não sei, não me ocorre. Poderia ser um deputado vindo no vapor. Deputado era mais difícil, porque eu nunca tive assim muita... bom, mas não interessa. Os únicos 2 distritos onde os vintistas ganharam foi Viseu e Porto. E portanto, eles, naturalmente, havia ali umas ligações entre as próprias pessoas. O Passos Manuel diz... Henrique, o que é interessante, porque Viseu é uma cidade normalmente ligada a um certo conservadorismo. Sim, mas isso é mais conversa que outra coisa, porque nunca houve tantos clubes maçónicos e tantas associações republicanas como em Viseu. E ainda hoje as pessoas dizem sempre que é o Cavaquistão, porque o Cavaco teve lá muitos votos. Mas tirando isso, o Partido Socialista já ganhou o Distrito de Viseu e ninguém deu por isso. Há tantas câmaras do PS como do PSD no Distrito de Viseu e quase ninguém dá por isso. Quer dizer, Viseu é uma coisa complexa, é um distrito complexo, não é assim? Claro. E rico, não é, politicamente. Sim, e não é assim tipo Beja monolítico ou outros que há que são mais monolíticos. Tem alguns, Castelo Branco, que é completamente PS, por exemplo, ou Trás-os-Montes, que é muito PSD. Exato. Viseu é mais equilibrado. Mas de qualquer forma, no século XIX, ainda estamos aqui em 1838. 38. Estamos aqui ainda... perguntas-me se era setembrista. Quer dizer, eu podia ser um setembrista moderado ou um cartista moderado. Nunca seria um cartista radical nem um setembrista radical. Embora, quando se fala muito na historiografia dos clubes maçónicos por trás do setembrismo, as pessoas esquecem-se que havia muitos clubes maçónicos por trás do cartismo também. Sem dúvida. Um daqueles que, aliás, começou por ser setembrista e passou depois a ser cartista, que já citaste, não é? O Costa Cabral. O Costa Cabral chegou a grão-mestre da maçonaria. Não era uma pessoa qualquer. Outro. Mas o Costa Cabral era um radical. Foi um radical setembrista e depois um radical cartista. Quando ele foi grão-mestre, já era do tempo do cartismo. Exato. Não era do tempo do radicalismo. Henrique, só para os nossos ouvintes perceberem, porque na altura nós falamos de um tempo prévio aos partidos políticos. Exatamente. E os clubes maçónicos eram o que havia de mais aproximado aos partidos políticos. Sim, porque a maioria dos presidentes e tal, essas coisas todas. Sim, depois havia os mais radicais, como o da Rua do Arsenal. Havia um muito radical, aliás, que teve um papel notável na maçonaria, nunca foi grão-mestre, mas teve um papel notável, que foi o José Estevão. O José Estevão era uma pessoa importantíssima na maçonaria, fundou, aliás, algumas obras maçónicas de solidariedade social, com internatos. Um orador notável, que tem a estátua ali na... Um orador notável, o José Estevão, e que era, de facto, um radical setembrista. Radical setembrista. Mas esse nunca mudou, ao contrário do Costa Cabral. Nunca mudou. Costa Cabral queria o poder, portanto, fosse porque radicalismo fosse... Em princípio, sim. Talvez o Costa Cabral quisesse o poder, talvez também outra coisa, porque o próprio Passos Manuel, que era um dos mais radicais que havia no setembrismo, no início. Repara que o irmão dele, o José, sim. Ele chama-se Manuel Silva Passos. O outro é José Silva Passos. Um é o Passos Manuel, o outro é o Passos José. O José foi um dos líderes da Patuleia. Como tu sabes. Sim. E, portanto, mais radical. Mas aí a Patuleia juntava todos contra Costa Cabral, porque o Costa Cabral teve esse condão. Teve o condão de, desde a Maria da Fonte, conseguir juntar todos, até miguelistas. Mas eu pergunto isto. Mas ele tinha razão. Quer dizer, historicamente tinha razão, é um bocado estúpido. Quer dizer, é um bocado anacrónico. Mas ele tinha uma visão para o país. Por exemplo, repara que isto tudo começa... Estás a falar do Passos Manuel ou não, do Costa Cabral? Não, do Costa Cabral agora. O Costa Cabral, tudo isto começa com registro civil, proibição de enterros a igrejas. São coisas hoje... que não há quem não defenda. Claro. Até o senhor arcebispo
de Braga não sou por aí. ou o Bispo da minha terra é totalmente a favor de que haja registro civil e que não se enterrem os mortos das igrejas. E começa por aí, não é? E queimam-se registros civis e tal, e é contra isso que vai o Costa Cabral. E é, penso que mero oportunismo, o ser contra o Cabral e a Maria da Fonte, que com aquele hino magnífico para matar os Cabrais, não é? Que era uma coisa... era mais oportunismo anti-regime, no sentido que todos os outros também queriam o poder à sua maneira, não é? Pois, o que se passou na altura, que depois foi o que a Regeneração procurou fazer, e o Costa Cabral de facto teve, aliás, como o Banco de Portugal, a tentativa de aposta nos caminhos de ferro, que acabou por não se verificar. Foi com Fontes. Acabou por ser com Fontes. O que se quis fazer na Regeneração, depois quando todos se opuseram a Costa Cabral, era um cabralismo sem Costa Cabral. No fundo, chegar ao progresso sem Costa Cabral. Não há imagens de televisão, ele devia ser uma pessoa insuportável. E agarrou-se ao poder. E foi suportado pela Rainha, porque a Rainha começou a perceber que seria com ele que se mudava alguma coisa e que se mantinha aquilo que ela achava essencial, que era a carta, não é? Porque ela a Rainha não era propriamente uma democrata, nem uma a Rainha era uma liberal QB. Não ser democrata também já é demais, porque os próprios cartistas, a parte moderada dos cartistas eram altamente de democratas, não é? Não eram bem... O democrata na altura era entendido como defensores da soberania exclusiva popular. Certo, eu sei, mas eles eram liberais, se tu quiseres. Eram liberais, eram pessoas que defendiam a liberdade acima de tudo, quer dizer, e alguns deles tinham até sofrido e tinham exílios e prisões por causa de defenderem a liberdade. Sem dúvida, pessoas muito respeitáveis, como o Rodrigo Fonseca Magalhães, como uma série de outros. O Rodrigo da Fonseca, para nós, Rodrigo Fonseca Magalhães, para ninguém sabe. É como a rua se chama Rodrigo da Fonseca, exato, é o mesmo. O Rodrigo da Fonseca. Bem, agora... O que é que era? O setembrismo tinha 3 nomes, do meu ponto de vista, fundamentais. Que eram, no início, Passos Manuel, tu já citaste, o Visconde de Sá da Bandeira. Sim, na parte militar. E o Bernardo de Sá Nogueira, que é importante também. O Bernardo de Sá Nogueira. Bernardo de Sá Nogueira era um homem que foi na diplomacia importante, e na diplomacia não no sentido só de ser embaixador ou outra coisa qualquer, mas quer dizer, na tentativa de arranjar soluções. Aliás, porque eles soluções. E eles combatiam também a parte mais radical. E a parte mais radical era um José Alexandre Campos, um Pina Cabral... eram membros dos clubes que não deixaram José história. Estevão, que já falámos, o Zé Liberato, que foi outro homem... O Zé Liberato Freire. O Lionel... Agora, o que o setembrismo moderado fez, e de facto há aí uma cisão, que era uma cisão que vinha de antes, no fundo o miguelismo foi o inimigo comum que os uniu, porque de resto tudo os desunia. A carta que dava amplos poderes ao rei, com o poder moderador, e que Dona Maria II defendeu sempre, porque Dona Maria II queria manter, não queria ser uma rainha ornamental. E o setembrismo moderado, sobretudo com Passos Manuel, e com o Visconde, na altura Visconde, depois chega a Marquês de Sá da Bandeira, que também foi político, não foi só militar. E era importantíssimo na altura até controlar o exército, porque o exército tinha protagonismo político, e teve-o antes de 1851. O que o projeto do setembrismo moderado, foi encontrar de facto um meio termo conciliador entre o cartismo e o vintismo, que foi a Constituição de 1838, que foi uma Constituição muito equilibrada. Era muito equilibrada entre a Carta e a Constituição. Que no fundo procurou resolver o problema da Câmara Alta, que a Câmara dos Pares estava bastante desvirtuada, agora por motivos que não vale a pena aprofundar, e substituí-la por um Senado, e ter um equilíbrio, portanto, deixando o rei ter poder moderador, mas mantendo a capacidade de solução. Esta ordem, que foi o que se tentou implementar a partir de 1838, com este projeto de setembrismo moderado, ficou, de facto, como eu assinalei aqui na introdução, apertada entre o radicalismo, e um radicalismo dos clubes e também da Guarda Nacional, que era uma força paramilitar, que impunha a sua vontade em Lisboa. Da Guarda Republicana. É a antecessora da Guarda Republicana, de certa forma, da Guarda Nacional Republicana. Mas que acaba por ficar mais ou menos ali apertada entre o radicalismo e os cartistas, que depois da vitória liberal
conseguiram chegar à venda dos bens nacionais. Depois ficaram conhecidos pelos devoristas, entre aspas, os devoristas. Aliás, Vasco Polido Valente tem um excelente livro sobre isso. Exatamente, mas os devoristas têm a ver com uma tentativa. Começa numa tentativa de Mouzinho da Silveira de acabar com os morgadios, que era uma coisa importantíssima, e não é? E, portanto, retira os morgadios e as capelas com mais de 200 mil cruzados, ou 200 mil reais. Sim. Cruzados era mais. 200 mil reais. Acaba com isso, mas depois o que se assiste é que enfim, os ricos já ficavam intocados, porque as propriedades que valessem mais que isso ficavam isentas da isenção, digamos, mantinham a isenção que tinham até então, e mantinham o morgadio, portanto. E em segundo lugar há ali um aspecto, é que tudo o que é vendido, mesmo religioso, vai parar às mãos dos mesmos. São os mesmos, são os devoristas que vão ficar. E esses é que são considerados os devoristas, porque devoram. E era esses... Quer dizer, isto é só para dizer que a canção dos vampiros podia-se chamar os devoristas. A canção dos devoristas. A canção dos devoristas, era um bocado igual. E eram exatamente esses que queriam que a rainha mantivesse a capacidade de poder escolher os governos. Exatamente. E que os governos não respondessem sobretudo perante o Parlamento, que era o que os ventistas defendiam, e que eles se opuseram. Portanto, acabam por ser dois extremos inconciliáveis. E esta Constituição de 38, infelizmente, com a moderação e com o equilíbrio que teve, não vingou. É verdade. E acaba por não vingar, e esse ano, 1838, foi dos anos mais turbulentos da nossa história, em que de facto foi importante, na altura, existir, e já falámos desta figura do Visconde de Sá da Bandeira, que foi uma figura moderada, que ainda conseguiu aguentar ali de certa forma a situação neste período extremamente conturbado. E depois dá-se essa viragem. A Dona Maria, aliás, nomeia um governo que ela considera, setembrista, não é? Com o Sá da Bandeira, o Passos Manuel e o Conde de Linhares, ou Duque de Linhares. Sim, é o primeiro, o Conde de Linhares. É o primeiro. É o primeiro governo, digamos, setembrista, que não é exatamente setembrista, porque eu penso que o Linhares nunca era mais moderado. Se auto-intitulou setembrista. No fundo, o que o Linhares fazia ali era a ponte, era o que se chamava mais ou menos a camarilha. A camarilha eram as pessoas que no passo rodeavam a Silva Carvalho e assim. Isso agora são nomes que são nomes de ruas são nomes de ruas, mas na altura. Mas no fundo, o que o Conde de Linhares fazia era tranquilizar o passo, como se dizia na altura, para o passo não se assustar muito. Mas a Constituição de 38, dizes bem, é de 4 de Abril de 38, ela é uma Constituição interessante, porque junta a de 22 e a de 26, não é? Portanto, ele faz a síntese. Junta, no sentido de faz a síntese. É muito influenciada pela Constituição Espanhola de 37, que é uma Constituição que surge e desaparece num ápice, foi aquela pequena sumo de república ou de constitucionalismo em Espanha. No caso espanhol voltaria depois em 1868. E é muito, curiosamente, muito, muito, muito influenciada por uma Constituição absolutamente extraordinária, que é a belga. De 1831. A Bélgica mudou-se em 1830 e aprovou a sua Constituição em 1831, e é daí que vem, por exemplo, a organização do Senado. No fundo é substituir a Câmara dos Pares hereditária por um Senado que é Henrique, também... Mas isso também tem uma justificação interessante, é que o primeiro rei belga era Saxe-Coburgo e, como sabemos, Dom Fernando, marido de Dona Maria II, era Saxe-Coburgo. Portanto, havia... Inclusive, na altura, o embaixador da Bélgica tinha uma grande influência em Portugal, uma influência maior do que alguma vez depois veio a ter. Esta Constituição também é aquela que exclui todo o ramo do miguelismo de qualquer pretensão ao trono. Sim, claro. Pois, porque as anteriores eram prévias ao miguelismo. Exatamente. Portanto, ela quer dizer, torna, em certa forma, o pretendente atual... quer dizer, um bocado duvidoso. Sim, se a Constituição se a Constituição de 38 estivesse em vigor em 1910... Exatamente, ele não podia ser pretendente ao trono. Isto é um bocado engraçado, porque, quer dizer, não tem graça nenhuma, mas é um bocado engraçado porque havia nessa altura uma ideia muito forte que tu há bocado salientaste, e que é bom salientar,
que unia os cartistas e os setembristas, ou os progressistas, que eram ser anti-miguelistas. E era isso que os tornava, digamos, democratas. Seja agora a gente, no sentido de serem a favor da liberdade e a favor das liberdades públicas. E a democracia, na altura, o conceito era muito a soberania popular. Do poder assente, o poder constituinte, era do povo, e o povo delegava. Das cortes que dão ao rei, como pretendia o Dom Miguel, pretendeu. Ou mesmo da Constituição outorgada, do poder ser do rei. Exatamente. Mas a Constituição outorgada pode ter evoluções, e teve, em alguns países, evoluções que descambaram, para uma palavra má, que desembocaram, para melhor dizer, em soluções absolutamente democráticas. Por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, para já, não tem Constituição. Ou melhor, a Inglaterra tem Constituição, no sentido que tem leis constitucionais. Tem leis constitucionais, não tem a compilada como uma Constituição. Sim. E tudo aquilo é outorgado, teoricamente, pelo rei. Agora, acontece que até os discursos que o rei faz é o primeiro-ministro que escreve. Sim. Alguém e a Constituição outorgada cá depois teve os vários atos adicionais, que já são atos adicionais parlamentares, depois são sancionados pelo rei, mas são votados. Exatamente. O ato adicional, no fundo, que formalizou a regeneração em 1852 foi um ato adicional votado em cortes. Discutido e votado em cortes e depois aprovado pelo rei. Mas aí sobre o miguelismo é também um ponto interessante, porque de facto a de 1838 é a primeira que explicitamente exclui a linha miguelista, porque anteriormente o que existia era uma lei do banimento, que foi logo durante a Guerra Civil, mas não era uma lei constitucional, era uma lei ordinária. Uma lei ordinária. Depois, o que vamos ter a seguir a essa Constituição de 1838 e da sua dificuldade em impor a ordem, portanto era uma Constituição moderada, mas o ambiente político continuava efervescente. Há países assim. Há países assim. O nosso foi um desses até essa altura. Foi essa mudança profunda de lado de um Costa Cabral que verdadeiramente criou o poder. Mas o Costa Cabral criou o poder e criou os partidos, de certa forma. Os partidos, tal como a gente os entende hoje, no sentido em que passa a haver é no tempo dele que passa a haver claramente dois partidos, penso eu, embora sejam os dois contra ele. Sim, não, isso já é posterior. Isso é depois da regeneração, é que eles surgem, o regenerador e o histórico. O regenerador e o histórico. São só a partir da regeneração é que surge. O que o Costa Cabral queria... É depois do Pacto da Granja. Entre 1851 o Pacto da Granja já é de 76, já é de 1876. Já é... O que o Costa Cabral queria, e ele aí... bebe muito o que foi a influência francesa do chamado doutrinarismo, que é uma doutrina do cartismo interpretado à letra, e bastante agarrado à letra da Constituição, e inspirado depois pela França do Guizot e desse tempo, ainda com o Luís Filipe de Orleans. Era um exclusivismo, no fundo, o poder concentrado no Executivo. Exato. E o poder concentrado no Executivo com o suporte do rei. Ou seja, é por isso que todos os outros de setembristas e miguelistas se revoltam contra Costa Cabral. Aliás, numa ideia, e nós também já falámos sobre esta situação anteriormente, até 1851, Maria de Fátima Bonifácio, por exemplo, dilo claramente, e até pegando emprestado uma frase do Oliveira Martins, viveu-se no reinado da frase e do tiro. Sim. Porque a política era pautada pelo exército. Era pautada pelos clubes maçónicos, pela Guarda Nacional, como já falámos, e mesmo durante toda a década de 40, em que a Carta Constitucional é restaurada, em 1842, com a promessa de ser reformada. E isto era sempre uma velha promessa. Porquê? Porque a Câmara dos Pares nasceu ferida de morte à partida. A Câmara dos Pares, que supostamente... quando a carta foi outorgada em 26, deveria ser o tal elemento como a Câmara dos Lordes, de independência, de ponderação, de reflexão. No fim da Guerra Civil, eu penso que já falámos desta situação aqui, Dom Pedro, quando os absolutistas, quando Dom Miguel parte para o exílio, e pela primeira vez as Cortes se reúnem, percebe que a Câmara dos Pares não tinha praticamente ninguém, porque muitos dos pares estavam por Dom Miguel. Portanto, nomeia pares ad hoc, ali precipitadamente. E isto é um jogo pernicioso que leva o rei a interferir sempre no legislativo com a nomeação das chamadas fornadas de pares, que foi um dos elementos
E que dá aquela linda frase: foge cão que te fazem barão, para onde se me fazem fescão. Sim, isso foi durante todo... Não é bem, é nesta primeira fase. Sim, não é? Depois também acaba sempre por ser o liberalismo. Os adiantamentos à corte também fazem muito com... E o liberalismo foi muito pródigo em oferecer títulos. Agora, tanto o vintismo como o setembrismo não vão morrer com a regeneração. Eles acabam diluídos na regeneração e aceitam as regras do jogo. Até o segundo ato adicional, o de 52, Exato. satisfaz algumas das pretensões que é a eleição direta dos deputados, o protagonismo do Parlamento nos tratados internacionais, em lugar de ser só retificado pelo rei. E, portanto, há ali uma forma de os contentar, mas eles mantêm-se dentro da regeneração, sempre com um saudosismo ou uma nostalgia latente do que era essa Constituição que defendia um regime centrado no Parlamento. Bem, quer dizer, os setembristas, mesmo antes de serem progressistas no nome, digamos, intitulavam-se históricos, não é? Não estou a fazer confusão. O partido... Não, o partido histórico é que se reclama herdeiro dos valores... Sim, bom, agora é como quiseres. Os herdeiros do setembrismo são históricos, sim. Reúnem-se no partido histórico, por sua vez se reivindica do setembrismo, não é? Exato. E mais tarde esse partido aí é como Tiago, porque o Pacto da Granja é muito depois. Aí é que esse partido passa a progressista depois do Pacto da Granja. Exato. Exatamente. Mas o Pacto da Granja tem um ponto fundamental, que é parte dos descendentes, por assim dizer, porque depois é complexa esta evolução da forma como o setembrismo evolui na regeneração. Porque alguns estão no partido histórico, outros depois abraçam o reformismo, que na década de 60, a seguir ao governo de fusão, que no fundo foi o bloco central da altura, são os protagonistas de um período também bastante efervescente, que é aquele período entre 1868, a janeirinha, o 1º de janeiro, e a subida pela primeira vez de Fontes Pereira de Melo aos concelhos da Coroa. E esse período é bastante efervescente e tem o reformismo como base. Esse reformismo que pretendia era exatamente isso, a reforma da Câmara dos Pares e uma reforma da própria Carta. E parte desse reformismo não adere ao Pacto da Granja. E não adere ao Pacto da Granja e o que é que faz? Funda o Partido Republicano. Portanto, o Partido Republicano... Também é uma parte do setembrismo ainda. É isso que queres dizer. Exato. Sim. Portanto, por esta forma acabam por ser herdeiros do vintismo e do setembrismo, do reformismo de 1868-71, e depois há uns que querem continuar a jogar as regras do jogo, não é? E antes desse ainda há o Partido Socialista, porque o Partido Socialista é mais antigo que o Partido Republicano. Exato. Em Portugal. Exato. Não este Partido Socialista, enfim, pode dizer que é este ou que é outro. Sim, mas era um Partido Socialista ali do socialismo utópico, muito ligado ao socialismo utópico, não é? Sim, interdecantal. Ao federalismo ibérico, curiosamente. Sim, claramente. Muito dedicado a esses temas. Mas agora já avançamos muito na linha do tempo, e se a gente voltar para trás, para a Revolução de Setembro mesmo, quer dizer, para aquela em que chegam os deputados, eu estou a imaginar os deputados chegarem ali no vapor, a sair do vapor. Não sei se era no Cais das Colunas ainda, ou se era já noutra coisa, mas chegam ali e são aclamados pelo povo. Eu penso que a Revolução de Setembro talvez seja a única revolução que há em Portugal que não é iniciada por militares, mas é iniciada mesmo pelo povo. Sim. Ou seja, os militares aderem ao povo. Ao contrário, o 25 de Abril, o 5 de Outubro e outros que houve... São golpes ou pronunciamentos militares. Ou pronunciamentos militares é que o povo adere com mais ou menos entusiasmo. No 25 de Abril, que eu era vivo, foi com muito entusiasmo. Posso dizê-lo sem dúvida. Eu não testemunhei nenhuma revolução. Exatamente. O 5 de Outubro... Só dos livros, só sei dos livros. 5 de Outubro não testemunhei, portanto, quer dizer, já também vi nos livros, já vi de tudo. Mas no 25 de Abril, também não me parece que haja algum historiador que não fale do entusiasmo que houve logo nesse dia, no 25 de Abril e no 26, pelo menos até ao 1º de Maio, não há dúvida nenhuma que era o povo a apoiar aquela revolta dos militares do MFA. Mas aqui, curiosamente, é o facto do povo de Lisboa ir aplaudir os deputados que vinham do Porto, quando em Lisboa o mesmo partido tinha perdido. Sim. Isto também quer dizer qualquer coisa, não é?
porque também não havia chapeladas, e as pessoas que podiam votar também, se a gente aqui começar a dizer que era um universo muito era um universo reduzido. reduzidíssimo, não é? Reduzidíssimo. E portanto, é o facto do povo, e é o povo mais povo, digamos, aquele mais, sim, mais Henrique, chão. em todo o caso, com um trabalho de enquadramento de todos os clubes maçónicos que regimentaram com as certeza, pessoas, porque a maioria das de pessoas alguns não nobres tinha, não tinha opinião política, não é? Portanto, eles aclamaram os deputados setembristas como em 1828, quando Dom Miguel chegou, aclamaram Dom Miguel. Dom Miguel chegou, El rei chegou. Portanto, no fundo, sua mãe lhe deu a mão. No fundo, na altura era o povo era muito manipulável. Mas isso é sempre. Quer dizer, tu também hoje, quando vês uma manifestação da CGTP, achas que as pessoas não estão lá porque andaram atrás delas para elas irem. Claro, se for da UGT é a mesma coisa, e se for do PS ou do PSD é a mesma coisa. Sim, em todo caso, há um maior conhecimento de causa. Na altura, as pessoas Quer dizer, maior conhecimento, com certeza, há pelo menos possibilidade de haver maior conhecimento. De acesso à informação. Se há ou não, isso já era outros 500. Mas de qualquer forma, isto é verdade. Quer dizer, ou seja, ela não é iniciada por nenhum pronunciamento, por nenhum movimento militar. Ao contrário, todas as outras na altura foram muitos. Todas as outras, e foram imensas. E ela é iniciada verdadeiramente por organizações da sociedade civil, como se diria agora. Sim. E eu acho que isso é muito interessante, olhar para isso e perguntar porque é que isso foi assim. Era porque as pessoas, no fundo, e eu acho que isto é uma coisa que a gente pode tirar até para o próprio 25 de Abril. Repara, tu tens em 1820 a Revolução Liberal, aqui estás em 38, estás 16 anos depois, ou 18 anos depois, e 16 anos depois da aprovação da Constituição e 14 anos depois da Carta Constitucional. De qualquer forma, os liberais prometeram-te um mundo novo, não é? Depois, e depois há a desilusão brutal, porque o mundo de facto nunca é novo. Não é? São os mesmos que têm, não são exatamente os mesmos, no sentido em que não é o Dom Miguel, mas é o Dom Pedro e é a Dona Maria, que tinha sido casada com o Dom Miguel, que aquilo era tudo família. São os mesmos que têm o poder. E o que é curioso é que esse tipo de ilusão e de erosão acontece sempre, não é? Aconteceu com a Primeira República. Aconteceu com a Primeira República e se a nossa classe política, isto agora é uma pequena intromissão na atualidade, se a nossa classe política não estuda um bocadinho mais a história, pode acontecer na nossa democracia pós-25 de Abril. Sim, há um elemento de insatisfação latente. Há um movimento sempre de insatisfação latente. É evidente que agora as condições são muito diferentes e não é por irem ali, mesmo que sejam 100 mil pessoas a aplaudir um deputado qualquer que chegue do Porto, sim, não será assim. E não é assim tão fácil, digamos, até porque a desproporção de meios é cada vez maior, não é? As forças repressivas que têm cada vez meios mais distanciados daqueles que têm a população. Antes havia Henrique, porque nós antes assistíamos a um não acesso à informação. Neste momento nós assistimos exatamente ao problema inverso. Há excessiva informação e informação não fidedigna, o que é muito difícil depois da pessoa separar o trigo do joio. E depois podemos especular quem é que tem esse critério, não é? Para o fazer. Mas agora, só dando aqui mais duas notas. Primeiro sobre o cartismo, porque nós temos aqui falado do setembrismo, mas o setembrismo opõe-se ao cartismo. E a meu ver... Aliás, é mesmo forma-se na oposição ao cartismo. Forma-se na oposição ao cartismo. E a meu ver... o cartismo moderado adequava-se ao Portugal da altura, porque não havia capacidade, exatamente por as eleições não serem eleições justas e por os partidos políticos não terem representatividade. O facto do rei arbitrar, não só arbitrar, como participar no jogo político, foi essencial a partir de 1851 para manter alguma estabilidade no regime. E nós vimos depois, quando na Primeira República se regressa a um foco no Parlamento e a um unicameralismo, com o Presidente da República sem poderes, não é? No fundo era uma figura ornamental, para a instabilidade que isso... Porquê? Sobretudo porque nós não vivemos em situações ideais, nem os regimes são laboratoriais, não é? São aplicados a situações concretas, e no concreto o sistema não era representativo. Mas deixa-me dar-te outro ponto que eu acho que é importante. Nós tivemos, depois de 1820, portanto, da promessa liberal e disso tudo, nós tivemos cerca de mais de 30 anos perdidos.
Portugal não se industrializou. Sem Portugal nunca, quer dizer, quando todos os países da Europa, incluindo a Bélgica, que já falámos aqui, e que foi fundada em 1830, atenção, quando todos os países da Europa, a Checoslováquia, ou aquilo que era a Boémia, e a coisa, os reinos alemães e depois a Alemanha, não é? As províncias do norte da Itália, a própria Espanha, a França, sem dúvida, sobretudo a Inglaterra, não é? Os Estados Unidos, tudo isso, se industrializava. Até a Rússia, nós estávamos parados num mundo atávico, rural, completamente. E só depois, 30 anos depois, é que se começa a ver qualquer coisa. Condições. Mas não te esqueças, Henrique, do impacto que a independência do Brasil teve, no princípio, o impacto também que o comércio... não, que a gente vivia à custa, sim. Do comércio, do Tratado de Comércio Luso-Britânico de 1810, com que os setembristas eram contra, as questões das pautas aduaneiras, ou seja, houve uma série de situações que o setembrismo moderado procurou ultrapassar e que não foram ultrapassadas, e depois tivemos um período de grande instabilidade política com o Costa Cabral, que ele sim procurou o desenvolvimento, sem condições políticas para o fazer. À bruta. À bruta. Ele procurou desenvolver à bruta. É verdade, mas seja como for, isso é verdade, tudo o que acabas de dizer, mas o que é verdade também é que Portugal arranja sempre umas conjunturas que o impedem... Cai em conjuntura, deixa-se envolver. Deixa-se envolver, exatamente, em conjunturas que o impedem de desenvolver-se. E, portanto, quando tu chegas a 1850, repara, nós tínhamos vindo de uma situação que até era uma situação do ponto de vista político, com a derrota, por exemplo, dos exércitos de Napoleão, que é uma coisa que é importantíssima do ponto de vista, não é? Com o golpe, entre aspas, que é pôr a capital do reino no Brasil e, portanto, nunca ficar subjugado ao Império Napoleónico e francês, com tudo isso, nós tínhamos saído em 1820 e depois, finalmente, com o regresso, a exigência do regresso do rei e a partida dos ingleses que governavam praticamente Portugal. Portugal era um protetorado. Era um protetorado e deixa de ser. Portanto, nós temos até um elan político bastante bom. O que falta aqui, apesar daqui e ali terem aparecido uns capitalistas é desenvolvimento, é dar emprego às pessoas, dar melhores salários, dar melhores, estabilidade política e depois desenvolvimento económico. Porque não te vale de nada teres uma grande arquitetura política se as pessoas não sentirem que a sua vida está a melhorar e que os seus filhos e depois há outra coisa também. Isso aconteceu. A grande aposta do setembrismo moderado e de Passos Manuel na educação, aliás, o primeiro liceu é o liceu, não é à toa que se chama Passos, o número 2 que se chama Passos Manuel. Demoraria o seu tempo a dar frutos, não é? Porque apostar na educação é uma aposta a médio e longo prazo, não é uma aposta que tenha resultados imediatos no ano seguinte. É como na habitação, há pessoas que têm que aprender que essas coisas não é daqui a 6 meses que as coisas se resolvem. Não, isso é verdade, mas, por exemplo, quando tu perguntas, depois do esforço do Marquês de Pombal, que aliás já tinha havido até no fim do Morgadio, também já tinha havido um esforço do Marquês de Pombal, que depois é retomado pelo Mozinho, não é? Se bem que os morgadios, a extinção completa dos morgadios é de 1863, já mas isso é em todos os morgadios. Todos. Sim. Isso faz a lei como ela está hoje, praticamente. Sim, claro, com exceção do da Casa de Bragança, que era o único morgadio que subsistiu. Mas acho que até esse já está sujeito à lei. Isso com 1910 depois. Agora, a questão é, com tudo isso, tu até ao fontismo, praticamente, tu não tens nada que seja moderno. Depois do Pombal. O Pombal ainda fez aquela coisa, a fábrica de espentos, a fábrica da seda, a fábrica do não sei quê, quer dizer, tem ali vários polos industriais, ali todos à volta do Largo do Rato, curiosamente, em Lisboa e noutros pontos do país, mas tudo, de resto, não tens praticamente nada. Tens ali umas coisas para o Porto e ali naquela Apesar zona. de justiça seja feita, alguns governos de Dona Maria e da regência de Dom João antes da partida para o Brasil eram governos mais ilustrados do que se pensa. Não era aquele absolutismo, por exemplo, que se associa a Dom Miguel, que é um absolutismo acossado. Sim, que só se fala do Pinamanique e tal. Exatamente. Portanto, não era a mesma coisa. Mas de facto é verdade, mesmo porque as condições políticas não permitiam. Até 1851 o exército era o protagonista. No fundo, tudo dependia do exército, de dois marchais, do Duque de Saldanha, do Duque da Terceira, depois do Visconde de Sá da Bandeira, que era uma pessoa também moderada,
Saldanha mais impetuoso, Terceira muito fiel à coroa, e de facto o exército era o sustentáculo. Terceira foi o sustentáculo de Costa Cabral. Se não fosse por este apoio, mas o apoio por interposta pessoa, porque Terceira, a quem era fiel, o Duque da Terceira a quem era fiel, era a rainha. E como a rainha queria Costa Cabral, Costa Cabral manteve. Ao contrário do José Daun, quando o Passos Manuel o conheceu, ainda o tratava por José Daun, que há de ser Saldanha, não é? Saldanha. E a gente não tem uma praça José Daun, temos uma praça Duque de Saldanha, Duque de não é? Saldanha. Mas o José Daun, que era de facto não sei, mas faz-me sempre lembrar uma espécie de hotel do século XIX. Não sei se é exagerado para um ou para o outro. Era um espírito volátil e que gostava de conspirar, e que ainda em 1870 estava a fazer pronunciamentos militares. Exatamente, o Machado dos Santos da primeira. Quer dizer, todos os regimes têm uma figura assim que é. Bom, mas ele foi fundamental de facto em 1851, apesar do projeto dele, ele ter sido bastante ambíguo e com várias hesitações, mas ele em 51 foi... pronunciamento do... Mas repara que o hotel também foi fundamental em 25 de abril de 1974. Isso é verdade. E o Machado dos Santos foi fundamental em 5 de outubro. Foi fundamental no 5 de outubro. Depois mais tarde, até acabou a apoiar o Sidónio. Sim, e depois isso custou-lhe a vida. É verdade. Mas isso já são outros 300. Já são outros 300. Henrique, nós ficamos por aqui. Até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.